Daniel, então, assim, fala pra gente, que eu acho que é um dos objetivos do meu canal também, né? Falar de trompete, lógico, Claro. né? A importância de se estudar o instrumento. Você é um trompetista fantástico, né? Obrigado. E eu sei que você tem uma formação, apesar de você ser um super improvisador, reconhecido no Brasil todo e até fora do Brasil, mas assim, a importância de se estudar certinho, quais os livros que você recomenda, como é que você acha que a gente deve pensar? Comenta um pouquinho pra gente do estudo do trompete, Daniel. Eu acho que tinha um conceito aqui no Brasil, principalmente, de que o músico popular era o músico que não tinha técnica. Porque podia tocar, porque a articulação, o som. E a maioria dos trompetistas que eu via tocando popular sempre tocou muito bem trompete. Tecnicamente falando, você pode falar o pai LED, o meu pai, o Capitão, Altino, Buda, Papudinho, todos eles com som bonito, articulação linda, porque eles estudaram. Né? Pode ser que não tenham tido uma escola, né, exatamente, mas cada um correr atrás daquilo que. Sim. O Lelé mesmo, né? O botinão, um som maravilhoso, um jeito, às vezes autodidata, né? Às vezes, mas o cara ia lá e buscava um som que ele achava, tinha a referência e ia atrás. Então, assim, eu gosto de pensar, especialmente no trompete, em 3 pontos básicos da técnica, que eu chamo de pilares. Um é sonoridade e controle de ar, no mesmo. Então, assim, você tem que arranjar métodos ou estudos que tem esse item. Você trabalha isso. Que trabalha isso, controle de ar e sonoridade. Outra é articulação, né? As várias formas de se articular no instrumento, e flexibilidade. E aí você vai montando a tua rotina de acordo com aquilo que você precisa ou que você tem deficiência, né? Então, mas nesses 3 pontos a técnica do instrumento está, na minha opinião, se divide nesses três fundamentos, esses 3 pilares: controle de ar e sonoridade, articulação e flexibilidade. E aí, sim, aí os métodos são os que todo mundo. Eu estudei Arban, Schlossberg, Clark, Claude Gordon, Stemp, Walter Smith. Aí tem vários, né? Assim, mas é tudo meio que baseado no né? São coisas. Santiago, Gatti, aí começa questão de gosto, questão de. Aí eu estudei os Theo Charlier, Concone, Voisin, os estudos, né? Essas coisas. Tem da ilha, tem tanta coisa. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Mas qual, assim, você classificaria algum como pilar, Daniel? Dá pra gente? Não tem como escapar do Arban. O Arban é talvez o mais completo, assim, o que tenha de tudo um pouco, né? Uhum. Mas eu acho que não dá pra você só ficar só no Arban. Acho que você tem que mesclar as coisas, né? Uhum. O que eu acho que é o papel do professor, ou até mesmo do cara que está estudando seriamente o instrumento, ele tem que entender, ele tem que combinar essa rotina. Ele vê quanto tempo ele tem para estudar, e aí ele tem que equilibrar isso, entendeu? A parte técnica com a parte musical também, que é muito importante, entendeu? Você tem que praticar música, a gente faz música, né? E no meu caso da improvisação, reflexo e a criatividade. Eu tenho que achar um bom equilíbrio nisso aí, entendeu? Mas o que a dica que eu dou, assim, é que independentemente de tocar jazz, orquestra, sinfônica, música de câmara, você tem que ter o domínio do instrumento o melhor possível, assim, o mais eu acredito que eu tenho uma boa técnica, mas eu não sou nenhum virtuoso nem nada, assim, eu tenho a técnica que eu uso. Então eu tento, quando eu estou praticando, estudando, deixar as coisas mais fáceis, procurar deixar as coisas menos sofridas, né? É que nem o Claude Gordon fala, não fazer
aquela força para o instrumento tocar, sim, soar, né? Eu comecei também a bolar algumas coisas de estudos que foram boas para mim. Flexibilidade grande, no sentido de intervalos grandes para poder... por exemplo, quando você está improvisando, você não tem que ficar pensando se é agudo, se é médio, se é grave, ou se você vai do agudo para o grave, do grave para o agudo. Aquilo tem que soar natural. Você tem que, a música vem na tua cabeça, né, vem o raciocínio, vem a ideia e você passa para o instrumento, né? Então eu comecei a praticar coisas que possam deixar essas coisas mais fáceis, né? E aí eu comecei a bolar uma coisinha, pegando uma coisa, esse aqui, esse aqui daqui, eu junto, aí eu vou trabalhar isso aqui de uma tal forma, sabe? Mas basicamente está nessas, assim, eu divido os meus estudos com esses 3 conceitos com relação à técnica. Uhum. Então, por exemplo, eu gosto muito de flexibilidade, eu gosto muito do Charles Collin. Uhum. E o Charles Collin, eu tento praticar ele de uma maneira mais leve possível, de fazer a flexibilidade muito suave, para você tocar, né, como se estivesse escorregando na tessitura do instrumento. Uhum. Gosto muito, eu tenho praticado muito o Clark. E era engraçado, assim, quando eu sempre pratiquei e depois parei um tempão. Porque eu costumava praticar o Clark depois dos estudos. E aí aquilo não fazia muito sentido pra mim. Mas eu, assim, se passava, não sei o que. Até que eu vi o workshop do Barnum Stripling no ano passado no Trompete Jazz Festival. E ele falou que você pode, eu costumo praticar, eu começo praticando o Clark. Eu falei, opa. Aí ele mandou, mas também tem gente que pratica depois, né? Mas assim, eu prefiro por isso. Eu falei, olha só, não tinha pensado nisso. E aí comecei a praticar e começou a dar resultado, porque nada mais é do que uma grande nota longa. Uhum. Com digitação. Engraçado você falar isso, porque o capitão, ele punha o Clark pra gente se aquecer, às vezes. Colocava lá, era a primeira coisa que tinha que tocar na aula. Muito engraçado. Então, engraçado isso aí, né? Então já veio dele. Mas eu não tive esse. Né? E praticava, sabia tocar, mas não fazia muito sentido pra mim, né? Depois que. Olha só. Né? Às vezes uma ideia, né? Então, tanto, por isso que a gente tem que estar sempre muito aberto e muito. Consciente de que, a gente tem que sempre aprender coisa, né? Tem que sempre assimilar coisas. Assim, a informação vem de onde você menos espera. No caso, veio de um tremendo trompetista, mas às vezes você vê um cara tocando. Por exemplo, eu sempre cito isso. Eu tenho o privilégio de tocar há muitos anos com o Júnior Galante. Para mim, um dos melhores lead trumpets que tem no Brasil e um padrão absurdo. Sempre fui muito fã dele. O Júnior tem uma coisa, eu não conheço muito o Júnior, assim, conheço pessoalmente, mas eu não tenho tanto contato com ele. Mas parece que o Júnior sempre ele manteve ele não teve alto padrão. Ele sempre alto nível. Dos caras que tocam essa função. E o que é mais legal, que a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, ele falou assim, Daniel, eu não pratico agudo. E tem razão, cara. Sabe? Porque você vai ficar treinando tocar. Você tem que estudar a técnica do instrumento. O agudo é uma consequência disso, sabe? E agora, mas o que eu queria falar dele era porque assim, eu comecei a tocar com ele, nós somos basicamente toda semana, há 18 anos, a gente toca quase toda semana junto. E tocamos durante anos seguidos, toda segunda-feira no Blame Blame, com a Soundscape, na formação da Soundscape até então. E aí eu comecei a notar que a minha resistência estava melhorando. E por consequência a minha extensão, que não é muito grande, mas é uma extensão boa para o que eu faço. Aí eu comecei a sacar aqui. Quando você vai tocar um tute com um cara que sabe respirar, que respira da maneira certa, você respira junto com o cara. Quer dizer, a convivência faz com que você toque melhor. Entendeu? E lógico, tem coisas que ele deve, assim, coisas que eu influenciei a ele, e a gente se influencia na época, quando se gosta e admira e tem respeito, um ajuda o outro, né?
Mas nesse caso foi assim, a maneira dele respirar, dele atacar as notas, de como ele, né, mesmo eu tocando terceiro ou quarto trompete no naipe, você se aprende a controlar o ar como ele controla também. Então você foi melhorando e foi, olha, é por isso, né? E você é um professor do lado, você não, cara, você tá falando com um grande trompetista. Sim, né? sim, realmente. Né? Realmente. Eu não consigo tocar com um cara que, sei lá, como o Vinícius Dorin, o jeito como ele toca, como ele interpreta, aquilo vai passar para você. Né? É incrível. Se você estiver aberto e não tiver deixar o ego de lado, né, que é uma coisa que atrapalha muito um artista, que é o ego, e que todo mundo tem, não tem como não negar, mas a gente tem, só que a gente tem uns que controlam mais que os outros. Né? Assim, eu tento, na maior parte do tempo, né, tentar estar aberto a aprendizado, sempre tem coisas importantes para se passar. Né? Então essas coisas são importantes, a convivência com grandes músicos ela é fundamental para o teu crescimento.